Jó, capítulo 24. Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto, e vindimam a vinha do ímpio. Ao no fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares, e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força, se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso, seus olhos porém estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam, e logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó 26. Jó, porém, respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está no perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 27. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse, vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação?
Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança, que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. E edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido, abre os seus olhos, e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará tirando do seu lugar. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deus te abençoe.